Ok, deixa só no PowerPoint ali, por favor, tá? Muito bem, meus irmãos, nós retornamos hoje, então, para a nossa série de mensagens falando sobre os fundamentos da salvação. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia para o livro de Isaías, capítulo 53. Hoje, novamente, nós vamos fazer uma recapitulação, porque quando nós fizemos esse estudo, nós estávamos aí em novembro e estamos indo pouco a pouco. E é importante a recapitulação para que nós prossigamos. O nosso interesse é dar uma perspectiva do que representa a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, Isaías capítulo 53, verso de número 5, a palavra de Deus vai dizer: Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos orar. Queremos, ó Deus, pedir-lhe a sua bênção e direção sobre esse tempo. Agradecemos por sua palavra, agradecemos por aqueles que estão conosco essa noite, pedindo ao Senhor que o Espírito Santo quebrante os nossos corações, venha de encontro às nossas necessidades. Se há alguém aqui que não conhece Jesus, que possa conhecê-lo como seu Salvador, e aqueles que são salvos, ó Deus, que nós possamos entender a nossa necessidade de levar essa mensagem para outras pessoas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, recapitulando sobre os dois assuntos que nós já falamos acerca da obra de Cristo, nós falamos sobre a encarnação e a substituição penal. Então, alguns temas, algumas questões nós vamos passar apenas explicando de maneira superficial aquilo que nós já havíamos explicado outras vezes. Nós teremos aí uma infinidade de versículos e para isso eu vou pedir a sua gentileza, a sua ajuda, para que nós possamos ler a maioria deles, tá bom? Então, o verso que nós lemos é a base desse estudo. Novamente, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, mais uma vez eu explico a vocês que o intuito desse estudo é dar uma perspectiva a todos nós sobre o que engloba a salvação em Cristo. Não é simplesmente um ato que Jesus fez, e isso não representa nada. Pelo contrário, nós estamos esmiuçando o que é a salvação e o que englobou na questão da obra de Cristo, aquilo que nós éramos e aquilo que nós somos, o preço que Jesus pagou, e todas as doutrinas que por vezes é tão difícil de compreender, porque nós vamos falar posteriormente, por mais que vamos pincelar aqui sobre propiciação, redenção, justificação, isso você ouve e talvez você não tenha a menor ideia do que seja isso, ou que engloba essas questões. Então, aquilo que falamos sobre a encarnação de Cristo, e você já vai entender o que é isso, e também sobre a substituição penal, nós vimos em novembro, por isso que nós estamos recapitulando, para daqui para frente nós retornarmos então de maneira efetiva. Quando nós falamos sobre o mistério da encarnação de Jesus, nós temos três questões que foram importantes. Primeiramente, o Verbo se fez carne. Jesus, o Filho eterno de Deus, deixou a glória do céu e se fez homem. Ele não deixou de ser Deus, mas assumiu a natureza humana, unindo o divino e o humano em uma única pessoa. Então, nós cremos que Jesus é Deus, mas pela necessidade de dar a sua vida para nos salvar, ele veio a esse mundo de maneira física. Assim como vocês estão me vendo, as pessoas podiam ver também Jesus. Nós falamos sobre esse termo que eu sei que é um pouco difícil, que é a união hipostática. A união hipostática, ela deixa claro que Jesus, ele é plenamente Deus e plenamente homem. Então ele não deixou de ser Deus, mas também ele era 100% homem, 100% humano,
enquanto esteve conosco. Isso é chamado de união hipostática, ou seja, um mistério que nos mostra como Jesus é o mediador perfeito entre Deus e os homens, ou seja, o único que pode nos fazer chegar até Deus. Isso que é o trabalho do mediador. E quando falamos sobre a revelação divina, a palavra de Deus deixa claro que Jesus veio para revelar Deus ao mundo. Abre sua Bíblia em Colossenses 1,15 e outra pessoa vai para Gênesis 3,15, porque João 1,14 está lá embaixo. Mas então Jesus veio para revelar Deus ao mundo e cumprir a promessa feita no Éden quando Adão e Eva pecaram. Alguém leia para nós Colossenses 2,9. É assim, meus queridos. Achou? Pode ler. Não precisa ter vergonha não, tá? Leia para a gente poder ganhar tempo. 2,9. Colossenses 2,9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O próprio Jesus disse que se nós quisermos conhecer ao Pai, ele estava lá para fazer Deus conhecido. Então, se nós quisermos conhecer Deus, nós temos que conhecer Jesus. E qual é a promessa feita em Gênesis 3,15? Alguém leia para nós, por favor. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Para quem que está sendo essa promessa? Para o diabo. Porque ele foi o agente determinante para que houvesse o pecado no mundo. Então, desde o começo, desde o pecado original, havia a promessa que viria alguém que pudesse nos resgatar. Porque o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles separaram-se de Deus. Eu estou abrindo aqui no meu celular porque eu tenho todos os versículos no meu esboço. Mas João 1,14, que está escrito ali, vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aqui, nós não nos baseamos em conjecturas. Nós cremos na palavra de Deus. E essa deixa claro que Jesus veio ao mundo. Ele é Deus, mas também homem. Posteriormente, a promessa que fora dada em Gênesis 3 foi cumprida na vinda de Jesus. E o próprio livro de João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esse é um mistério, porque como entender racionalmente isso? É difícil e não é o nosso propósito. Mas quando falamos sobre a questão do propósito da encarnação ou da vinda de Cristo, nós podemos falar sobre 3 propósitos principais. Primeiramente, o plano eterno de Deus. A encarnação não foi um plano de última hora. Desde a eternidade, Deus planejou enviar seu Filho para salvar a eternidade. Alguém leia para nós aí, Efésios 1,4, por favor, enquanto eu abro aqui e deixo os versículos à mão para ficar mais prático. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, na verdade. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então o texto deixa claro, e foi lido muito corretamente, que nós fomos escolhidos nele. Em quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo. Então não foi um plano de emergência, não foi um plano de contingência. Adão e Eva pecaram, o que a gente vai fazer agora? Não. Deus já sabia desde o início as coisas que iriam ocorrer. Então, dentro da vontade de Deus, existia a vinda de Cristo para salvar os pecadores. Mas também, em segundo lugar, nós temos a vida perfeita. Ele veio para viver uma vida perfeita, sem pecado, e se tornar o sacrifício perfeito por nossos pecados. Existe toda uma questão
importante a ser compreendida, que nós pincelamos anteriormente, sobre o fato de Jesus ter que ser perfeito, que é inclusive o próximo estudo que nós faremos na semana que vem. Mas dando assim uma resumida, no Antigo Testamento, o cordeiro que deveria ser entregue como sacrifício pelo pecado, ele deveria ser perfeito, ou seja, sem nenhum defeito físico, sem nenhuma mancha pelo corpo, ele deveria ser perfeito. Então, Jesus ser perfeito quer dizer que ele não pecou, ele não tinha pecado, e por isso que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. Mas, dando spoiler aí, semana que vem a gente vai entrar um pouco mais profundamente nesse texto, tá bom? E aí, em terceiro lugar, nós temos a humilhação voluntária. Filipenses capítulo 2, eu posso ler, vai dizer o seguinte: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o que a palavra de Deus deixa claro é que Jesus ele veio de maneira voluntária. Ele fez por amor e não por obrigação. Então, como nós dizemos ali, Jesus esvaziou-se de sua glória, assumindo a forma de servo. Ele experimentou fome, cansaço, dor e todas as limitações humanas, exceto o pecado. É por isso que ele é o perfeito mediador. Porque, assim como falamos, ele é 100% Deus e também 100% homem. Ele só não pecou. No mais, todas as dificuldades e lutas que nós temos, ele também teve. Ok? Então, meus queridos, essa foi a perspectiva sobre a encarnação. O que é a encarnação? A vinda de Cristo de maneira humana e corpórea a este mundo, para dar a sua vida e nos salvar. Agora, por que ele teve que vir ao mundo? A questão da substituição penal vai explicar sobre essa questão. Cristo em nosso lugar. No lugar de todos nós, inclusive daqueles que não creem em Deus. Cristo veio em nosso lugar. Então, dentro dessa questão, é importante entender o seguinte, ó. Cristo, o justo, tomou o lugar dos injustos. Ele sofreu a punição que nós merecíamos por nossos pecados. Ele foi ferido, moído e castigado em nosso lugar. Isso não foi acidente, mas um ato de amor intencional. Eu vou ler novamente, você não precisa voltar lá. Mas Isaías 53:5, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ou seja, por causa dos nossos pecados. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 João diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem ou destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Cada pecado que nós cometemos durante toda a nossa vida nos faz merecedores da separação eterna de Deus. Por quê? Porque Deus criou o homem perfeito. Mas lá no Éden houve o pecado. E de pai para filho, nós passamos o pecado para os nossos filhos. Então todos nós somos pecadores. Não importa se pequeno, médio ou grande, todos nós somos pecadores. E Cristo, quando deu a sua vida, ele quis resolver o problema do nosso pecado através do seu sacrifício. Então, dentro dessa perspectiva, alguém leia para nós aí João 10:18, por favor? João 10:18. Alguém leia para nós. Ninguém partilha de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar
e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então aqui nós estamos falando sobre a vida de Jesus. Ele sabia que se quisesse, ele poderia não fazê-lo, mas ele fez de maneira voluntária, ou seja, ele deu a sua vida porque ele quis. E nessas questões, meus irmãos, aqui nós temos um gráfico interessante que vai mostrar para cada um de nós o que verdadeiramente significou o sacrifício de Cristo. Então, primeiramente, substituição. O que é substituição? Que é isso que nós estamos vendo. Cristo sofreu em nosso lugar. Nós é que merecíamos o castigo pelo nosso pecado, mas ele pagou o preço. E através disso, o que nós recebemos? Nós temos a propiciação. Relaxa que mais para frente a gente vai explicar mais a fundo sobre isso. Propiciação significa de maneira simples: a ira de Deus contra o pecado foi aplacada. Ou seja, ela foi satisfeita através do sacrifício de Cristo. Aqueles que creem em Jesus, quando verdadeiramente o aceitam como Senhor e Salvador, a ira de Deus contra o nosso pecado está resolvida. Porque nós cremos naquele que pagou o preço em nosso lugar. Através disso, nós temos a justificação, a justiça imputada. A justiça de Cristo, ela foi colocada na nossa conta. Hoje nós estamos no negativo. Por quê? Porque nós somos pecadores. Isaías vai dizer que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, mas que também as nossas justiças são como trapos ou panos que enrolam a pele de um leproso. Ou seja, nossas obras, elas não têm valor para Deus. É por isso que ninguém pode comprar a sua salvação. É por isso que uma pessoa ela nunca vai conseguir ser boa demais para poder ser salvo. Por quê? Porque se em um momento nós estamos dando, querendo ser salvo, em outros tantos momentos nós estamos pecando. Então nosso saldo sempre vai ser negativo. A justificação é quando a justiça de Cristo ela é colocada na nossa conta. Então quando Deus olha para nós, ele não vê o nosso pecado, ele vê Cristo. E isso nos traz o quê? A reconciliação com Deus. Justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Então, essa pirâmide demonstra o que é o sacrifício de Cristo. Nós estamos no negativo, mas quando ele pagou o preço do nosso pecado e nós cremos em Cristo, a ira de Deus, ela é aplacada. A justificação, a justiça de Cristo é colocada na nossa conta e nós temos livre acesso ao Pai. Então, quando nós falamos sobre a justiça de Deus ser satisfeita, o que nós queremos dizer? A propiciação divina, ou seja, a morte de Cristo na cruz foi um ato de propiciação. Repito, a gente vai estudar mais a fundo essas questões brevemente. Mas a propiciação significa que a ira de Deus contra o pecado foi aplacada, satisfazendo a sua justiça. Por que a justiça de Deus? Porque é claro. A Bíblia fala que Deus é o quê? É santo. O que é santidade? A ausência de pecados. Então, como que eu, pecador que sou, eu posso chegar na presença de um Deus santo? É por isso que a propiciação, ela é o quê? Ela elimina o nosso pecado, fazendo com que Cristo e o seu ato possa nos libertar desse justo juízo de Deus, que é a separação eterna do Senhor. 1 João 2,2, alguém leia para nós aí, por favor. Na verdade eu tenho aqui, posso ler. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então quer dizer que somente para os bons Jesus morreu? Sim ou não? Morreu por quem? Por todos. Ah, mas e aqueles que não creem em Cristo? Por todos.
Ah, mas aquela pessoa que crê, sei lá, existe hoje aí a igreja de Lúcifer. Ah, mas o pessoal da igreja de Lúcifer. Por todos. Então o sacrifício de Cristo pode salvar a todas as pessoas. Todos serão salvos? Não. Porque assim como João capítulo 3 fala, existem pessoas que não creram no nome de Cristo, não creram neste sacrifício. Para algumas pessoas, essas histórias ou a cruz de Cristo é conversinha para criança. Mas nós cremos na veracidade da palavra de Deus, nós cremos na vinda de Cristo, nós cremos no poder do Espírito Santo, nós cremos em Deus como Criador de todas as coisas, e assim como as promessas de Deus são infalíveis, nós cremos que o sacrifício de Cristo pode salvar a todos, mas infelizmente nem todos serão salvos, porque nem todos crerão em Jesus. Também a reconciliação completa. Por que a reconciliação? 2 Coríntios, alguém lê para nós aí 2 Coríntios 5:21? Alguém lê, por gentileza. Eu tenho os versículos aqui, mas é a oportunidade de eu poder tomar uma água, porque a voz, por vezes, vai falhando. Mas alguém lê aí, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ele não conheceu o pecado, mas através do seu sacrifício, nós podemos ter os nossos pecados perdoados. Não é que nós deixaremos de pecar, mas que a justiça de Deus colocada na nossa conta, mesmo lutando contra o pecado, nós temos os nossos pecados perdoados. Então, meus queridos, a reconciliação, ele carregou nossos pecados e nos reconciliou com Deus. O pecado que havia separado o homem de Deus no Éden, para aqueles que creram em Cristo novamente, podem se reconciliar com Deus. E, finalmente, nesta parte da justiça de Deus satisfeita, nós temos a separação experimentada. Por quê? Lá em Mateus 27:46, Jesus na cruz bradou: Deus meu, por que me desamparaste? É algo que eu já expliquei para vocês quando vimos sobre isso, que é difícil compreender como Deus, Filho, pôde se separar de Deus Pai. Não há uma explicação lógica para isso. Mas o nosso pecado fez com que Cristo fez sentir-se Cristo desamparado de Deus. Nós é que merecíamos isso, mas ele pagou pelos nossos pecados. Então, nós merecíamos, mas ele levou sobre si. Agora, qual que é a base da nossa salvação? Antes de mais nada, nós vamos ler ali Romanos 4, 24 e 25, que vai nos dizer que a encarnação tornou possível que Jesus se tornasse o nosso substituto. A substituição penal cumpriu o propósito da encarnação, trazendo salvação para todos os que creem. Então, Romanos 4, 24 e 25 vai dizer que nós somos justificados ou declarados justos pela fé em Cristo. Não é pagando, não é vindo à igreja batista, não é beijando o anel do pastor, não é pagando promessa de joelhos, ajoelhado no milho, não é dando dízimo, não é fazendo nenhum tipo de obra que a pessoa vai ser salva. A pessoa só pode ser salva pela fé em Cristo. Só pode ser declarada justa pela fé em Jesus. Então, Jesus foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, olha a base da nossa salvação. Primeiramente, Jesus, ou Deus, se fez homem. Jesus veio a esse mundo. Em segundo lugar, a vida perfeita, ou seja, a vida sem pecado de Jesus. Porque Deus precisava de um sacrifício perfeito. Em terceiro lugar, o sacrifício, a morte substitutiva. Nós merecíamos a morte, mas ele tomou o nosso lugar. Em quarto lugar,
a ressurreição, ou a vitória sobre a morte. Ele provou que a morte não pôde o deter. E 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que esta mesma ressurreição está disponível àqueles que creem em Cristo. Uma ressurreição futura. E finalmente, nós temos a justificação, aonde nós fomos declarados justos. Essa é a base da nossa salvação. É por isso que a vinda de Cristo é tão importante para cada um de nós. Talvez você nunca pensou que a salvação significava tudo isso. E é por isso que nós estamos estudando, para nós valorizarmos o que Cristo fez por nós. Existem pessoas que acham o seguinte: agora que eu sou salvo, posso pecar à vontade, fazer aquilo que eu quiser. De maneira alguma. Nós precisamos valorizar aquilo que Cristo fez por cada um de nós. E o que isso vem a representar nas nossas vidas hoje? Primeiramente, meus queridos, gratidão e adoração. Por quê? A encarnação e a morte de Cristo nos mostram o imenso amor de Deus. Como podemos responder senão com adoração e gratidão? Vamos lá. Salmo 103, de 1 a 4. Vamos lá. Eu lerei o verso. Salmo 103, versos de 1 a 4. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Então, o que isso significa para cada um de nós? Nós precisamos adorar ao Senhor. O que vocês estão fazendo agora, o que nós estamos fazendo agora, saindo das nossas casas, estando aqui com os nossos irmãos em Cristo, nós estamos adorando a Deus. Nós não estamos cumprindo com o ritual, nós estamos adorando a Deus. Quando você pega a sua Bíblia na sua casa, quando você lê, quando você canta hinos no seu carro, na sua casa, quando você faz qualquer coisa para Deus, um folheto que você entrega, nós estamos sendo gratos e nós estamos adorando a Deus. Também, santidade. Por quê? Porque nós fomos comprados por um preço alto. Devemos viver em santidade refletindo o caráter de Jesus. 1 Coríntios 6,20, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, a salvação em Cristo não é uma carta branca para pecar. O preço foi alto, que nós nunca poderíamos pagar. Então é por isso que nós devemos buscar a santidade, ou a luta diária contra o pecado. Também, essa mensagem é o cerne, ou o centro do Evangelho. Devemos compartilhá-la com o mundo, anunciando que Cristo morreu pelos pecadores. 2 Coríntios 5, 18 a 20, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, ou seja, não colocando sobre nós os nossos pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Todos nós que fomos salvos, nós representamos Jesus. Então nós representamos Jesus na igreja, na rua, em casa, no trabalho, em todos os lugares que nós estamos. Esse é o trabalho de um embaixador. E tal qual o embaixador, nós devemos representar a nossa nação. Nós devemos representar o nosso Senhor. É essa mensagem que nós devemos levar às pessoas. Que Cristo salva todos que nele creem. Que existe uma vida eterna àqueles que creem em Cristo. Que o pecado vai fazer com que pessoas possam se satisfazer nesse mundo, mas vai levá-las para o inferno e posteriormente ao lago de fogo eternamente.
A mensagem do Evangelho é clara. E, finalmente, a segurança. Por quê? Porque a nossa salvação não depende de nós, mas da obra completa de Cristo. Lembra que eu falei sobre Gálatas 5:4? Você não pode perder algo que não pertence a você. O Alex não pode falar, pastor, eu perdi seu carro, se meu carro está na garagem. O carro é meu, não pertence a ele. Então a salvação, ela não pode ser perdida porque foi conquistada por Jesus. Se nós falamos assim, eu cheguei e xinguei a Renata, perdi a salvação. Se fosse assim, acho que nunca seria salvo, brincadeira. Mas eu não posso dizer que o meu pecado fez com que eu perdesse algo que Cristo pagou por mim. O meu pecado vai sim fazer com que eu perca a comunhão com Deus, mas não que eu seja lançado no inferno. Porque o apóstolo João vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se eu cometi um pecado contra uma irmã, ou contra Deus, ou contra qualquer pessoa, se eu clamar ao Senhor que me perdoe, a minha conta está limpa. Esse é o maior problema. Existem pessoas hoje que servem a Deus por medo, achando que vão para o inferno por causa que pecaram. Mas, se você creu em Cristo como Salvador, nada pode fazer com que você perca a salvação. Podemos descansar na certeza de que Ele nos salvou. Efésios 2:8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação é pela fé em Cristo. Agora sim, o pastor Augusto Nicodemos, ele fala, né? Quando um pastor fala que está terminando, vai mais uns 15, 20 minutos, mas agora é o último slide, tá bom? O amor redentor de Deus. A gente vai falar mais para frente sobre redenção, mas o amor de Deus que nos salvou. Primeiramente, nós precisamos reconhecer a nossa condição. Se você não creu em Cristo como Salvador, porque aqueles que creram em Cristo já reconheceram a sua condição. Mas é necessário compreender nossa necessidade de salvação como pecadores diante de um Deus santo. Então, se você nunca clamou a Jesus com a sua boca, Jesus, eu creio e quero que o Senhor seja o meu Salvador. Então você nunca foi salvo. Porque Romanos 10:9 vai dizer que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então não é simplesmente, pastor, eu quero. Não, não é para mim que você tem que falar. Você tem que clamar ao Senhor e crer que Ele é o Senhor da sua vida. Crer que quando Ele subiu naquela cruz, os seus pecados estavam sobre Ele. E você crê que eles podem, através do sacrifício de Cristo, limpar o seu pecado e você ter comunhão com Deus. Em segundo lugar, é necessário aceitar o sacrifício. Crer que Cristo morreu em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados. E também viver em gratidão, isso engloba todos nós, salvos ou não salvos. Responder com uma vida de adoração e serviço a Deus que nos amou primeiro. Cada coisa que nós fazemos para Deus é uma demonstração de que nós o amamos. Infelizmente, meus irmãos, parece que a vida cristã mais extensa faz de alguns cristãos ausentes da sua necessidade de salvação. Eu não digo na questão do culto, eu digo na questão de entender que nós precisamos nos debruçar na palavra, que nós precisamos orar ao Senhor, que nós precisamos praticar uma vida de serviço. Existem certas coisas hoje que são inúteis. Por exemplo, mimeógrafo. Você sabe o que é mimeógrafo? Alguns não sabem. Hoje não serve para nada, porque a impressora está aí para isso. Orelhão com ficha. Talvez vocês nem sabem o que é isso.
Antigamente, para você fazer ligação, você tinha que comprar ficha, colocar no orelhão e aí, depois de determinado tempo, aparecia um barulho que se você não colocasse outra ficha, ia desligar. Aí depois a tecnologia chegou, você colocava cartão. Nossa, que maravilha. Lembro da época, né? A gente é velho, né? O pessoal colecionava cartão telefone. Então, meus queridos, eu digo a todos vocês, nós precisamos ser gratos por aquilo que Deus fez e faz por cada um de nós. Confesso a vocês que ontem à noite eu estava terminando esses slides e quando caiu a chuva, Senhor, muito obrigado. Para vocês que gostam de calor, eu espero que vocês soem, mas soem assim de se lavar. Porque eu detesto calor, mas sou obrigado a estar aqui, né? Mas sabe, é uma bênção quando a gente vê a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Pensando no nosso acampamento, jovens, eu até pensei, a terra deveria estar tão seca que a chuva deveria não penetrar, simplesmente correr, porque realmente estava muito seco tudo. Mas a gente tem que ser grato a Deus por todas as coisas. Então, meus queridos, a encarnação e a substituição penal nos mostram a profundidade do amor de Deus. Ele não apenas nos criou, mas também nos resgatou, pagando o preço mais alto por nossa salvação. Aqui vai estar João 3,16, mas eu peço que você abra sua Bíblia lá. Vamos lá, João 3,16. Porque nós leremos até o verso 19. Vamos lá. A palavra de Deus vai nos dizer, e preste bem atenção, 3,16, e aqui eu coloco, já está ali, né? Preste atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus veio para que todos pudessem ser salvos. Só que o verso 18 vai dizer que quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do Filho de Deus. Ou seja, o verso 16 fala da extensão do amor de Deus para todas as pessoas. O verso 17 diz que Jesus veio para salvar a todos. Mas o verso 18 diz que existirão dois tipos de pessoas: os que creem e os que não creem. E o verso 19 vai dizer o porquê que aqueles não creem já estão condenados. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Infelizmente, ainda assim, existirão pessoas que, mesmo ouvindo essa mensagem do Evangelho, ainda terão vergonha, ainda vão ter o desejo de viver a sua vida praticando o pecado. Mas um dia, ao comparecerem perante o Senhor, elas serão julgadas por isso. Não porque deram ou não esmola, não porque, pularam carnaval, não. As pessoas serão julgadas porque não creram em Jesus e posteriormente serão lançadas para dentro do lago de fogo. O julgamento de Deus é isso. Então, a palavra de Deus é clara. Deus amou o mundo. Jesus veio para salvar a todos. Quem crê está salvo. Quem não crê já está condenado, porque não creu no nome de Jesus. Então, meus queridos, a salvação em Cristo é uma bênção para aqueles que creem, mas para aqueles que não creem, é o passaporte para a eternidade sem Jesus. Então, duas questões importantes para nós que somos salvos. Se você já creu em Cristo como seu Salvador, essa mensagem, ela precisa ser anunciada às pessoas. Cada vez que nós deixamos de anunciar, nós somos egoístas por não anunciarmos a verdade do amor de Deus. Quantas pessoas não estão morrendo diariamente sem Jesus? Ah, pastor, eu não sei falar. Dá um folheto. Traz à igreja.
Marca uma visita, pastor, vamos em casa, não precisa nem me dar café. Olha que maravilha, me dá uma água gelada, fico feliz. Mas também, se você não creu em Jesus, te deixa claro que se você morre hoje sem Cristo, o seu destino é o lago de fogo e nunca nós saberemos o dia da nossa morte. Infelizmente, existem crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos que morrem todos os dias. Então ninguém pode brincar com a morte. Estava mostrando por Jorge hoje. Um rapaz morreu de uma maneira estúpida, dirigindo a moto, tirando selfie, bateu de frente com um poste. Rapaz jovem. Então a gente não pode brincar com a nossa eternidade. Quero pedir a você que baixe sua cabeça e feche seus olhos, todos, por favor, com as cabeças baixas, olhos fechados, porque somente você e Deus conhecem o seu coração. Eu não quero constranger você, eu não vou fazer com que você levante sua mão, não vou fazer com que você venha à frente, eu não vou fazer isso. Mas eu quero que apenas você ouça a minha voz e reflita no seu coração. Primeiramente, se você é um salvo em Jesus, você tem anunciado a mensagem do Evangelho? Você tem exposto essa verdade para os seus parentes, para os seus vizinhos? Olha, se você pegar um versículo, colocar aí no status do WhatsApp, no seu Facebook, Instagram, todas essas redes sociais, isso também já é um evangelismo. Você está colocando sobre as pessoas que leram a responsabilidade de crer em Jesus. Então, se você quer uma maneira prática de evangelizar, coloque cada dia um versículo na sua rede social. Ah, pastor, mas eu não sei quais versículos que tem. Olha, manda para mim, pastor, que versículo que eu posso colocar? Se você quer os slides, se você quer esses pontos, eu mando para vocês. Problema nenhum. Você pode ir colocando nas suas redes. Então, se você é um cristão e precisa consertar a sua vida com Deus, peça perdão. Ame, sirva ao Senhor voluntariamente. Mas se você está aqui entre nós, não importa se pela primeira vez, não importa se você é frequentador assíduo ou frequentadora assídua da igreja, o que vai determinar se você vai viver a eternidade com Deus ou sem Deus é se você já clamou a Jesus que seja o seu Senhor e Salvador. Não é se você frequenta essa igreja, não é se você gosta do pastor, não é se você contribui financeiramente, mas se você já clamou que Jesus seja o seu Salvador. E aí, meus queridos, não importa a sua idade, não importa a sua condição financeira, não importa se você tem vergonha. Eu quero te desafiar o seguinte, olha, se você quer conversar comigo, depois do culto você tem a oportunidade, pastor, vamos conversar? Olha, tem algumas salinhas aqui que a gente pode sentar e conversar. Ou então pega o meu número, pega o número da minha esposa. Olha, eu queria conversar, queria saber mais sobre como eu posso crer em Cristo como Salvador. Para nós vai ser um privilégio poder explicar para você. Mas não saia daqui hoje sem saber que Jesus te ama, sem entregar a sua vida a Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado porque essa série sobre os fundamentos da salvação nos mostra como cada vez mais nós somos devedores a um Deus tão bom, que nos tirou de um lamaçal do pecado e nos colocou, ó Deus, sobre um reino de maravilhas e bênçãos, que é servir ao Senhor. As promessas para aqueles que são salvos são inimagináveis, ó Deus, mas talvez o principal privilégio é estarmos na Tua presença para todo sempre. Eu sei, ó Deus, que ainda existem pessoas que têm dificuldade de crer, ou talvez até mesmo vergonha, mas que o Seu Espírito Santo possa quebrantar esse coração. Que essa pessoa, essas pessoas possam entender a sua necessidade de Jesus e esta salvação que é de graça. Nós não falamos que precisa pagar nada, não precisa pagar nenhum tipo de penitência, frequentar a igreja. Não é isso, Senhor. O que nós queremos que as pessoas entendam é que a salvação é um presente do Senhor e basta esse reconhecimento. Nós queremos agradecê-lo porque o Senhor é bom, porque Jesus veio ao mundo para nos salvar. Damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, para nós é um privilégio. Todo domingo à noite, então, nós vamos falar sobre os fundamentos da salvação, vamos explicar sobre essas questões. E a partir da semana que vem, eu vou abrir a oportunidade, se você quiser perguntar alguma coisa, mesmo no meio do culto, eu vou permitir que você possa levantar a sua mão, você possa perguntar
aquilo que você quiser, porque o nosso interesse, é claro, é diferente da escola dominical, mas eu não quero que passe dúvidas, eu quero que você possa ser satisfeito nas suas dúvidas, para que quando você for explicar para alguém sobre essas questões, tudo seja esclarecido, tá certo? Então, na semana que vem, a gente continua, se Deus assim permitir. Muito obrigado aí, Paola, né? Da próxima vez não vai ser mais anunciada como visitante. Samira, obrigado pela sua presença, tá? Hoje, meus irmãos, nós temos aí um bolinho que a patroa fez, uma coquinha geladinha, então esse vai ser o nosso social, tá bom? Deus abençoe a todos, você que nos assiste pela internet, Deus abençoe sua vida também. Aquelas irmãs que puderem ajudar ali, por favor. Jorge.